Bom, galera, bem-vindos ao segundo dia do nosso evento da Imersão Python Pro. E nesse dia vai ser o dia mais importante, como eu já disse, a gente vai criar o nosso back-end, a gente vai fazer o Python rodar as coisas, a gente vai criar um nome de usuário, a gente vai criar uma senha, vai associar esse login com a nossa área logada, vai fazer tudo funcionar, porque por enquanto nossos arquivos HTML são arquivos estáticos, não fazem nada, mas agora a gente vai fazer com que eles funcionem de fato. Então, se você quiser aprender a fazer tudo isso nesse evento, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e no final da aula eu tenho um bônus para vocês, então preciso que você fique até o fim da aula. Eu vou diminuir a minha webcam aqui para a gente já começar a trabalhar no código. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ativar o nosso ambiente virtual caso o seu não esteja ativo. Então você vai colocar aqui um cd env projeto, vai colocar aqui um cd scripts activate.bat e vai dar um cd dois pontos aqui para voltar. Agora a gente pode fechar o terminal porque a gente só vai usar ele no fim da aula. Então a gente vai fechar ele aqui por enquanto e vai manipular um pouco nossos arquivos. Você vai pegar os seus arquivos HTML e vai jogar para dentro da pasta templates, tá? E esses arquivos CSS, você vai precisar criar uma outra pasta. Então, dentro da pasta static, você vai colocar botão direito, nova pasta, vai chamar uma pasta de CSS e vai arrastar esses arquivos para cima desse nome CSS aqui. E essa pasta fotos, que é a que você tem as suas fotos, você vai arrastar para cima de static. Então, quando você abrir a pasta static, você precisa ver outras duas, que é a pasta CSS e a pasta fotos. Então, feito isso, a gente já pode começar a trabalhar. Se você quiser rodar o seu código agora, muito provavelmente ele não vai funcionar, tá? Porque a gente precisa criar agora todo o sistema Python para ele rodar, porque mudou os endereços CSS, então vai ficar tudo estranho na sua tela. Você vai abrir aqui o seu arquivo app.py que você já criou e vai importar as bibliotecas que a gente vai usar. Então você vai colocar aqui from Flask, esse Flask precisa ser minúsculo, tá? Então ele precisa ser minúsculo. E você vai colocar import Flask, e esse Flask precisa ter o F maiúsculo, que são as diferenças. Então, da biblioteca Flask, a gente está importando o framework Flask, tá? Vai colocar uma vírgula aqui e vai importar outras funções. A primeira função que a gente vai importar vai ser a render template, para renderizar os nossos templates HTML. A segunda é a request, para ela atender às nossas requisições. Então, o desenvolvimento web ele funciona com requests e responses, que seriam requisições e respostas, e a gente está importando essa função. Agora a gente vai colocar a função redirect para redirecionar a gente dentro do site. A gente vai colocar aqui mais uma função, que é o URL for, para ele criar URLs para a gente seguir. E por último, a função session. Essa função session é uma parte um pouco mais complicada, mas vai dividir o nosso código em sessões para ficar mais fácil de chamar depois. É mais complexo do que isso, mas eu não vou ter muito tempo para explicar nesse evento. Então, na linha de baixo, você vai colocar aqui from Flask, underline, session, que é o que a gente importou ali em cima. Você vai colocar aqui um import session. Esse session aqui precisa ser maiúsculo porque é uma classe. Na linha de baixo você vai importar uma coisa um pouquinho mais complexa de escrever, tá? Você vai colocar werk-zeug, essa biblioteca é estranha mesmo, e você vai colocar .security. Então você está fazendo a segurança da sua senha, ele meio que vai embaralhar a sua senha para ficar mais difícil de entender, por exemplo, se alguém tentar hackear o seu perfil. E aí você vai colocar aqui o import generate password hash. E aí depois você vai colocar um outro, que seria o check password hash. Esse check password hash vai servir para colocar aquele olhinho no seu formulário para você ver qual senha você está escrevendo, tá? E aí aqui embaixo a gente já pode começar o nosso código. Primeira coisa que você vai fazer vai ser instanciar uma variável Flask. Então você vai colocar aqui app, que é o mesmo nome, mas essa variável pode ser qualquer coisa. E aí você vai colocar aqui Flask em maiúsculo. E dentro desse parênteses você vai colocar dunder name. O dunder é quando você coloca dois underlines seguidos. E aí que você instanciou um aplicativo Flask. Na linha de baixo a gente vai colocar uma estrutura de configuração da session. Essa estrutura é um pouco mais complexa, tá? Então não vou explicar ela aqui, são apenas duas linhas, eu vou pedir só que você copie esse código para ficar mais fácil. Então você vai colocar aqui app.config, esse app é a mesma coisa dessa variável aqui, então app.config, e aí você vai colocar entre colchetes e aspas o seguinte, session underline permanent, e você vai colocar dessa maneira aqui fora. Você vai colocar um equals false, então igual a falso.
Aqui, nesse permanent, não é permanent, é permanence, tá? E aí aqui embaixo você pode copiar essa estrutura aqui, a gente vai usar uma estrutura bem parecida, e aí você vai colocar do lado desse permanent, você vai colocar um type, sempre tudo em maiúsculo, tá? E esse type aqui você vai colocar igual a mais ou menos files system. Então esse file system vai servir para a gente colocar um sistema de arquivos, mas como eu disse, é uma parte um pouco mais complexa. E aqui embaixo a gente vai colocar o session app. Então, esse session em maiúsculo é o que a gente importou aqui em cima e a gente está usando agora o app como parâmetro dele. Agora a gente vai adicionar os nossos usuários. Então, você vai colocar aqui uma variável de usuários, vai colocar o colchete e todos os usuários que você colocar aqui dentro serão válidos como login, tá? Então, você vai colocar aqui como se fosse um dicionário o nome username, então username, e aí você vai passar o seu username agora. Então o meu vai ser Leonardo Andrade, como eu dei no exemplo anterior. Então, Leonardo Andrade. No próximo aqui você vai colocar o senha. Então, qual vai ser a sua senha desse arquivo, desse login? E aí agora, na senha, você vai pegar esse generate password hash aqui para você, digamos que de certa forma, criptografar a sua senha. E aí você vai colocar entre parênteses e aspas qual vai ser a sua senha. Então eu vou colocar que a minha vai ser apenas a palavra senha, para ficar mais fácil. Eu vou colocar apenas um login. Mas se você quiser criar vários perfis, você tem que criar arquivos HTML e CSS com cada perfil, com cada característica, as fotos e nomes. Mas aí depois você coloca os nomes de usuários aqui dentro e ele vai logar para você de uma maneira bem simples, tá? Então, no nosso caso aqui, eu só vou ter um nome de usuário. Depois disso, a gente vai para as rotas, para os app routes. Para que serve um app route? Aqui, esse nome de usuário e essa senha, eles já são válidos, eles já estão funcionando. Só que eles não vão te levar para o lugar certo porque eles ainda não sabem para onde te levar. Aqui a gente só declarou eles como corretos, como funcionais. Agora a gente vai colocar aqui um arroba AppRoute. Se você entende já um pouco mais sobre métodos, você sabe o que significa esse arroba, mas é basicamente a estrutura dos métodos, tá? Então aqui você vai colocar entre parênteses e aspas, uma barra. Fora desse parênteses, você vai colocar um vírgula, methods, e aí dentro desse methods você vai colocar essa estrutura, getPost. Se você vir aqui dentro do nosso arquivo templates login, você vai ver que a gente já deixou esse método post com a ação barra aqui. Então a gente já pré-configurou ontem o que a gente ia fazer no Python. E aí aqui a gente só chama isso. Esse método get seria algo como pegar, chamar. Então a gente está chamando o método post que a gente colocou lá ontem. Agora a gente vai para a linha de baixo, vai criar uma função, pode ser uma função login, porque a gente está mexendo com a área de login agora, então para ficar mais simples o nome. E a gente vai colocar aqui um if request. Esse if request a gente vai colocar if request método post, então ele tem que bater o método post, e aí se bater ele vai fazer alguma coisa. Aqui embaixo a gente vai colocar uma variável username, para ser o nosso nome de usuário, e aí aqui dentro dessa username a gente vai colocar da seguinte maneira: request.form username. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está entrando lá na nossa área de login e ele vai pegar o nome de usuário que o seu usuário vai colocar ali. Se o que ele colocar ali bater com o que está aqui, aí ele vai validar e vai para a senha, certo? Então, essa é a ideia. Então, ele vai colocar aqui e aqui embaixo a gente coloca a senha. Então, a gente coloca aqui uma request.form. Esse ponto .form é da tag formulário mesmo. Então, você vai colocar aqui um ponto .form e vai colocar aqui dentro senha. Então, até aqui já está tudo certo da nossa estrutura de nome de usuário e de senha. Depois dele fazer essas validações, a gente vai colocar um laço for para colocar aquele olhinho. Então, a gente vai colocar aqui embaixo for usuário. Esse usuário aqui precisa ser no singular, tá? Em usuários. Esse usuários aqui precisa ser em plural, que é o que a gente vai colocar aqui, no plural. Aqui embaixo a gente vai colocar um if usuário no singular. Você vai colocar aqui o colchetes, aspas, e vai colocar mais ou menos essa estrutura. Username igual a variável. Então, se o username que ele colocar for igual a variável, vale ressaltar que toda vez que tiver entre aspas, é o username que você está colocando. Quando for uma variável, é a validação do código. E aí você vai colocar aqui um AND. E esse AND a gente vai chamar essa função aqui em cima, checked password hash. E aí aqui dentro da check password hash você vai colocar o usuário, vai colocar a senha entre colchetes e aspas. Essa senha aqui é essa parte aqui, não é a minha senha, tá? É essa senha ali em cima. E aí você vai colocar aqui essa senha, vírgula, variável senha. E aí você vai chamar essa variável senha ali embaixo.
e a estrutura é mais ou menos essa. Agora a gente vai configurar um pouco do session, então você vai colocar aqui embaixo um session, vai colocar uma estrutura, entre aspas, chamada logged in. Essa função logged in você vai colocar igual a true. Isso aqui é uma propriedade para ele verificar se deu certo. Então, o logged in significa logado. Então, ele conseguiu logar, ele conseguiu sair da área de login para a área de membros, é basicamente isso. Então, se for um true, aí você vai fazer alguma coisa. A gente vai retornar basicamente nosso template. Então, aqui embaixo deu um true, você vai colocar session, vai colocar uma outra estrutura aqui, vai chamar o username, e a gente vai colocar aqui igual a variável username. E na linha de baixo a gente vai colocar para retornar alguma coisa. Então o return ele vai ser um redirect. Então, como retorno, ele vai redirecionar, e aí a gente vai colocar aqui aquela função URL for, e ele vai te redirecionar para algum lugar. E esse URL for vai se chamar área logada. Então, esse aqui não é o área logada.html, é outra coisa, tá? Então, é isso aqui que vai na URL, que é lá em cima, onde você coloca lá o www. Aquilo ali é a URL e o área logada vai estar escrito ali. Depois de você colocar esse redirect aqui, você vem aqui embaixo na linha do for, tá? Nessa indentação do for aqui, e você vai dar um return login inválido. Tente novamente. Então, aqui é uma estrutura caso isso aqui não bata. Então, isso aqui nada bateu, então o login está errado e pede para ele tentar novamente. Agora a gente vai colocar um outro return agora na linha do if, tá? Então, é essa linha do if aqui e você vai dar um return. E aí, dentro desse return, a gente vai chamar a função renderTemplate. E aí, aqui desse renderTemplate, você vai colocar login.html. Então, agora a gente está chamando para ele renderizar a nossa página de login. Então, ele vai renderizar, ele vai validar essas informações, se tiver tudo certo, ele vai te mandar para a próxima área, que é a área de membros, que é a área logada. Agora a gente precisa configurar a nossa área logada. Então, você vai colocar aqui novamente app.route. Esse app.route vai ser um pouco mais curto, tá? Então, aqui a primeira coisa que você vai fazer vai ser colocar o login. Na verdade, colocar a URL. Então, você vai colocar aqui área logada. Esse área logada é o que a gente configurou aqui. Então, o que você configurou aqui, você joga aqui para dentro e só coloca uma barra antes para validar a URL, tá? E aqui, depois que você colocou essa parte, você pode ir para a linha de baixo e colocar aqui uma função que a gente vai chamar de área logada para ficar tudo com o mesmo nome. Aqui embaixo você vai colocar um if not session get. Então, session.get. O que significa isso? Se ele não conseguir entrar, aí ele vai fazer alguma coisa. Então, vamos supor que ele não conseguiu entrar na nossa área logada. Então, se ele não conseguiu entrar, você vai colocar aqui um parênteses, aspas, e vai colocar esse logged in, porque ele precisa verificar se esse parâmetro bateu. Então, como a gente colocou ele aqui em cima, ele vai verificar aqui embaixo. Bateu? Então, beleza, ele vai rodar a área logada. Se não bater, aí ele vai fazer outra coisa. Então, aqui a gente está colocando um cenário caso dê algum erro e ele não consiga entrar, tá? Não é o caso de certo, esse caso aqui é o caso de errado. Então, aqui a gente colocou o logged in, a gente vai colocar um return, vai colocar um redirect para ele redirecionar, vai colocar o URL for, e aí aqui dentro desse URL for a gente vai colocar login. Então, o que isso significa? Ele vai tentar entrar. Se por algum motivo ele não conseguiu entrar, aí você vai ser redirecionado para a página de login para tentar colocar um login novo. Então, basicamente, essa estrutura que a gente fez aqui. Agora a gente vai dar um return renderTemplate área logada.html. Então, essa linha aqui serve para caso dê certo. Então, deu certo, ele conseguiu entrar? Então, beleza. Então, você vai colocar área logada HTML. Se você colocar vários logins, aí você tem que colocar a área logada respectiva ao login aqui dentro, tá? Então, essa é a estrutura. E aqui a gente já fez todo o app route da nossa área logada. Agora a gente vai colocar o app route para sair e aí está finalizado o nosso código Python. Então você vai colocar aqui app route, vai colocar dentro desse app route aqui o logout, então seria para deslogar. E aqui já está pronto a nossa estrutura. Você vai colocar um def logout, vai chamar a função session. Da função session você vai usar a função clear, que é uma função específica para fazer esse logout. E aí você vai colocar um return. Esse return ele vai ter um redirect para te redirecionar. E aí você vai colocar aqui um URL for. E aí dentro desse URL for você vai ser redirecionado para o login, tá? E aí a partir daqui você vai ser jogado para o login.html.
Para finalizar, a gente vai colocar uma estrutura padrão do Python. Se você já conhece um pouco de Python, você já conhece essa estrutura, mas a gente vai colocar aqui if name igual duas vezes, tá? Main, mais ou menos essa estrutura. Você vai colocar o nome da sua variável, que seria o app, ponto .run. Então, ele vai servir para rodar tudo isso aqui. Então, rodar essa instância que você colocou aqui em cima. E aí você coloca esse debug igual a true, que é uma questão um pouco mais específica, que eu não vou entrar agora. A gente pode fechar o nosso arquivo Python por enquanto, e aí a gente vai vir aqui na nossa área de login, na nossa página de login. Aqui, como vocês podem ver, o meu href está vazio. O seu provavelmente está preenchido o caminho CSS. Eu esvaziei o meu para ficar mais fácil aqui. Você pode esvaziar o seu e agora a gente vai colocar o novo caminho que ele tem que seguir utilizando o Flask, tá? Então aqui dentro você vai colocar chaves duas vezes, então você vai abrir chaves duas vezes e vai colocar o seguinte comando: url for, vai colocar entre parênteses e aspas static. Então você vai colocar esse static aqui, é o nome dessa pasta, então você tem que colocar o nome do jeito que está nessa pasta aqui. Você vai colocar uma vírgula, file name, dentro desse file name você vai colocar um igual, vai abrir outra aspas e vai colocar aqui dentro css/login.css. Então o nome da pasta CSS e o nome do arquivo que ele precisa pegar. Vale ressaltar uma coisa importante, essa questão das aspas. Se você não conhece as aspas em Python, não existe diferença entre aspas duplas e simples se elas estiverem isoladas. O que significa? Se eu colocar aqui uma aspas duplas escrito olá e aqui embaixo uma aspas simples escrita olá, no geral não faz diferença, exceto se elas estiverem na mesma linha. Aí faz diferença. Então, essa aspas de fora você vai colocar aspas duplas e todas as aspas internas você vai colocar simples, porque aí ele não vai dar conflito dessa maneira. Aqui você pode copiar essa linha inteira, a gente vai usar essa estrutura, e a gente vai abrir o arquivo aqui, área logada. Aqui na área logada você vai colocar aqui no href e vai alterar só esse login aqui por área logada.css, que é o nome do arquivo que a gente colocou. Coloquei tudo em maiúsculo aqui. Então, a gente já acertou aqui. Agora a gente vai copiar essa estrutura e vai aqui para baixo, nas nossas imagens. Então, aqui é onde vai o post, que seria a nossa foto de perfil. Então, você vai colocar aqui e só vai alterar isso aqui. Então, não é mais a pasta CSS, agora é a pasta fotos. E não é mais área logada CSS, é perfil.jpg, que é a estrutura que a gente está aqui com o nome da imagem. Agora a gente pode copiar essa estrutura aqui, que é a estrutura de fotos, vir aqui na imagem post e aqui a gente vai substituir por foto, que seria o nome do nosso post. Então, fotos, foto.jpg. E aí está quase tudo pronto. Como eu disse, quando a gente coloca o nome de usuário, ele tem que ir lá para a área de membros, ficar em cima da foto do lado do nome de perfil. Então a gente vai vir aqui no nosso spam, então aqui nesse username, eu já deixei construído aqui para ficar um pouco mais fácil, mas aí eu queria comentar com vocês. Você vai colocar essa estrutura, então você vai colocar chaves duas vezes, então colocou chave duas vezes, você vai colocar aqui dentro o session, então você vai chamar o seu session, e entre colchetes aqui você vai colocar, entre colchetes e aspas, na verdade, você vai colocar username. E aí agora ele já está herdando. Então quando você abrir o seu servidor e você colocar o seu nome de usuário no login, esse nome de usuário vai ser jogado lá para a área de membros em cima da foto. E aqui já está devidamente configurado. Agora a última coisa que a gente precisa fazer aqui na área de membros é configurar esse href aqui do logout, porque o nosso botão de logout ainda não está funcionando. Então, para a gente configurar isso, você vem aqui, chave duas vezes, que é assim, digamos que é a sintaxe do Flask dentro do HTML. Você vai colocar URL, na verdade não é essa estrutura aqui, ele acabou indo no corretor, mas você vai colocar aqui o seu URL for, e aí dentro desse URL for, você vai colocar entre aspas logout. Esse logout que você colocou aqui é o mesmo logout que está lá no Python, que é esse aqui. Então, você copia dessa maneira aqui, sem a barra, tá? Mas aí você copia dessa maneira aqui dentro e dessa maneira o seu botão de logout já está funcional, o seu botão de sair já está funcional. Então, basicamente, gente, o nosso projeto já está pronto, tá? Ele já está pronto, ele já está funcional. Então, como você roda ele? Você abre o seu terminal aqui, em terminal, novo terminal. O meu ele abre sem eu clicar porque eu uso o comando Ctrl aspas, tá? Então, se você quiser usar o comando Ctrl aspas para abrir o terminal, não tem problema. E aí você vem aqui e passa o seguinte comando: python app.py, que seria o nome do seu arquivo Python. E aí você dá um Enter e ele vai rodar e vai criar
um servidor Flask para você. Ele vai abrir mais ou menos dessa maneira. Esse arquivo vermelho aqui, essa linha vermelha, você não precisa se preocupar. Ele só está te dizendo que isso aqui é um servidor de desenvolvimento, um servidor de teste, não é um servidor oficial para você fazer coisas de larga escala, tá? E aí você vai pegar esse número aqui, vai segurar o botão Ctrl e vai clicar com o botão esquerdo, que seria o comando Ctrl Click. E aí ele vai abrir esse servidor para você dentro do seu navegador. Com o servidor aberto aqui dentro do seu navegador, você já pode testar o seu login. Então você vai colocar aqui Leonardo Andrade, que é o que eu cadastrei. Vou colocar a minha senha, o check já está funcionando para eu ver a minha senha. E aí eu coloco para entrar e ele vai me jogar para dentro da área de membros. Aqui dentro da área de membros eu já tenho tudo que eu coloquei, então ela já está um pouco mais funcional. E aí se você quiser testar, é só você vir aqui no botão de sair, colocar para sair e ele vai voltar para a sua área de login. Então, basicamente, essa é toda a nossa estrutura do projeto. Eu não coloquei o botão de curtir, comentar, compartilhar como funcionais, porque isso demoraria um pouco mais. Isso exigiria outras contas, um banco de dados para o seu perfil comentar. Então, ele colocaria um perfil comentando e ficaria muito mais complexo e não daria para fazer nesse evento. Então, a partir de agora, o nosso projeto foi finalizado e aquele bônus que eu prometi para vocês é o que eu vou começar a falar agora. Então, presta atenção. Então, eu vim aqui dar um recado para vocês. Bom, se você gostou dessa aula, se você gostou desse projeto, desse evento, eu fico muito feliz e peço para você se inscrever no canal e dar like no vídeo. Eu também fico muito feliz em anunciar que ao fim dessa aula eu estarei abrindo as inscrições para o Python Pro, um curso de programação 100% focado em Python que vai te levar do zero ao avançado dentro da linguagem de programação e depois vai te dar uma gama de possibilidades para você se especializar em Python. Então, se você já programa, você já entende um pouco de Python, mas ainda não se especializou, o Python Pro também é para você. E eu vim aqui te mostrar como que o curso funciona por dentro. Então, quando você adquirir o Python Pro, você vai vir para dentro da nossa área de membros. Aqui você vai ter um módulo de Comece por Aqui que vai te ensinar as principais instalações, como fazer pesquisas de programação, como trabalham com as documentações. Tudo isso você vai ver no módulo de Comece por Aqui. No módulo de primeiros passos, você vai entrar de vez na linguagem. Então, desde como declarar uma variável até onde você faz testes unitários, passando por funções, loops de repetição, condicionais, tudo isso você vai ver dentro do módulo de primeiros passos. No módulo de interações, você vai aprender como o Python interage com arquivos externos. Então, como criar um arquivo TXT, como criar uma planilha no Excel, como editar um CSV. Tudo isso você vai ver no nosso módulo de interações. Nosso módulo de expressões regulares vai fazer você aprender tudo o que você precisa para fazer as principais validações. Então, como que você valida um e-mail, como que você valida um número de telefone, como você valida a URL de um site. Tudo isso você vai ver no nosso módulo de expressões regulares. No nosso módulo de orientação a objetos, você vai aprender a criar a melhor classe possível. Então, herança simples, herança múltipla, como você faz para fazer o encapsulamento, polimorfismo, getters, setters, tudo isso dentro do nosso módulo de orientação a objetos. No nosso módulo de alta performance, você vai aprender a deixar o seu código mais simples. Então, como eu faço para um código de 10 linhas se tornar um código de 5 linhas sem perder nenhum nível de resultado, apenas aumentando a sua velocidade. Isso você vai aprender no nosso módulo de alta performance. Depois você vai para o nosso módulo de templates. Esse módulo de templates será um bônus exclusivo para as primeiras 48 horas. Então, todo mundo que se inscrever nas primeiras 48 horas vai levar o módulo de templates. Esse módulo de templates você vai receber um template de estudo, onde você vai ter todas as matérias essenciais do Python e em qual ordem você precisa estudá-las. Você vai ter também o nosso módulo de biblioteca, o template de biblioteca, onde você vai receber um template com 50 códigos Python, todos completos e comentados, para você poder adicionar no seu portfólio ou apenas utilizar como uma biblioteca de estudos. Isso para quem se inscrever nas primeiras 48 horas. Aqui a gente vai para o nosso módulo de projetos práticos. Então, por exemplo, esse evento é um projeto prático em Python que vai estar dentro do nosso módulo, entre diversos outros que serão adicionados. Os módulos de projetos práticos serão atualizados todos os meses. Depois a gente vai para o nosso módulo de especializações. Então, Django e Flask para você se especializar no desenvolvimento web. A gente fez um projeto aqui de desenvolvimento web com Flask. A gente terá o desenvolvimento web com Django, que é muito maior, com muito mais ferramentas. No nosso módulo de automações, você vai aprender a fazer o Python te ajudar. Então, como o Python envia um e-mail sozinho, como ele cria um relatório, edita uma planilha,
tudo isso totalmente automatizado é o que você vai aprender no nosso módulo de automações. E no módulo de ciência de dados e inteligência artificial é onde o Python realmente brilha. Se você for pesquisar, por exemplo, o desenvolvimento web, talvez o JavaScript ele funcione melhor que o Python na criação de sites. Mas na ciência de dados e na inteligência artificial é onde o Python é realmente soberano. Então, se você se interessa em se tornar um Python Pro, a gente está com um valor promocional de 397. Então, o link está aqui na descrição. Se você quiser se tornar um Python Pro, é só clicar, se inscrever e eu te espero lá dentro. Até lá!